Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e pelo noticias.câmara.leg.br, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos falar de um assunto que está nas ruas, literalmente, a formação dos brasileiros nas autoescolas para pegar um carro, para pegar uma moto ou para trabalhar, inclusive, no transporte de cargas, no transporte de passageiros. Será que o brasileiro é bem formado? E essa polêmica agora que está havendo em torno dos simuladores de direção, que, segundo o Conselho Nacional de Trânsito, passam a ser obrigatórios para todas as autoescolas. Será que eles adiantam? Será que eles estão caros demais? Para discutir esse assunto com a gente, nós temos aqui o Francisco Joaquim Loyola, que é presidente do Sindicato das Autoescolas do Distrito Federal. Joaquim, bem-vindo ao Participação Popular. Boa noite, Fabrício. Falando aqui de um assunto que está em tela, polêmico, que virou polêmica já, sobre o simulador de direção. Pois é, já a gente Será que a nossa sociedade está preparada para pagar esta conta? Pois é, isso é uma coisa que a gente vai questionar aqui. E nós temos também, mais uma vez, no Participação Popular, uma figurinha carimbada, já que nós temos toda vez aqui, o professor Paulo César Marques, da Universidade de Brasília, especialista em engenharia de tráfego e estudos de transportes. Bem-vindo mais uma vez, Paulo. Obrigado, Fabrício. Boa noite. Paulo que tem um núcleo de seguidores. Toda vez que você participa do programa aqui, a audiência sobe, sabia? É porque eu anuncio também no Twitter que eu venho pra cá. Pois é, nas redes sociais. E exatamente ali pelo Twitter, pelo e-mail e também por um telefone 0800, ligação gratuita, você pode mandar as suas opiniões, as suas perguntas a respeito da formação do brasileiro para o trânsito. Você pode ligar para 0800 619 619, ligação gratuita, né, como eu disse. Pode mandar um e-mail para o endereço participaçãopopular@câmara.leg.br e também pode mandar uma mensagem pelo Twitter mencionando o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Tudo junto, sem cedilha, não tem espaço aí entre as duas palavras, né, não tem tio. Também é do jeito que se costuma escrever na internet, Participação Pop. Esse, então, é o nosso nome de usuário no Twitter para você mandar a sua mensagem. Daqui a pouco nós vamos ouvir opiniões também de pessoas que estão tentando tirar a carteira de habilitação ou que estão fazendo algum cursinho de reciclagem, né, porque foram obrigados a isso, com a minha amiga Carol Siqueira, mas ela teve que mudar de lugar junto com toda a tralha ali para fazer essa comunicação ao vivo com o nosso programa, né? Agora há pouco houve um contratempo lá no lugar onde onde seria feito esse link, né, como a gente chama, mas daqui a pouco a gente vai trazer a Carol Siqueira com a opinião das pessoas que estão lá, pegando no volante, tentando, enfim, tirar a habilitação, tá bom? A gente fica aguardando as suas perguntas, os seus comentários, e enquanto isso eu vou falar de algumas pessoas que já mandaram comentários para o nosso último programa, em que nós falamos da violência no futebol, no dia 31 de janeiro desse comecinho de 2014. O Antônio Lopes, de Curitiba, do Paraná. O Arli Aguiar Ribeiro, que é torcedor aguerrido do Inter, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estava sempre acompanhando aí a gente nesse mês de janeiro, em que tivemos o programa diário. Espero que continue com a gente, Arli, você, sua família. E a Maria Cardim, de Quatá, São Paulo também. A todos um grande abraço. Não deu para a gente discutir as suas opiniões, as suas perguntas no programa passado, mas está aí registrado, então, a participação. Mandar um abraço também aqui para o Ari Moura, da Associação de Servidores Notariais e Registrais do DF, para Simone Lígia, que mandou um e-mail para a gente, mas não disse de onde era. O Robson dos Anjos Bastos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, mandou vários e-mails essa semana. Valeu, Robson. E o Vicente Bessa, que também mandou e-mails. Então, a todos um grande abraço. Espero que estejam com a gente nesta edição do Participação Popular para discutir a formação do brasileiro para tirar a carteira de habilitação ali, para pegar o volante, para subir em cima de uma moto e sair dirigindo. Vamos logo começar o papo com o Joaquim Loyola, presidente do Sindicato das Autoescolas do Distrito Federal. Loyola, queria começar com você sobre essa coisa sobre essas ressalvas, essa polêmica toda que os simuladores de direção estão causando no momento. Por que isso? Assim, quais são as razões para essa reação contrária ao simulador? Fabrício, o simulador de direção é um equipamento que veio para a autoescola, quase que pegava as autoescolas de surpresa, como pegou as autoescolas de surpresa. Muitas autoescolas estão sem estrutura para colocar o simulador de direção.
o custo do simulador também, que nós vamos discutir no decorrer desse bate-papo. É muito alto? Já pode falar aí, quanto que O custo custa? do simulador é uma bagatela de R$40 mil. Não, o preço de um carro inteiro? É o meio carro, é 30% de um veículo. Mas depende do carro, 40 mil você compra um mas carrinho bom até. eles estão cobrando quase o valor de 2 veículos, que hoje nós temos um veículo popular no valor de R$28.135, para ser... Qual que é esse? É o Gol. O Gol, O Gol Volkswagen City. O Gol City está custando R$28.135. E ainda existem uns mais baratos. Agora, né? agora você vê a tecnologia de um Gol e veja a tecnologia de 30% de um carro que eles estão colocando para vender nas autoescolas. Um carro que não tem o câmbio, é só a caixa de marcha. Não tem sincronizado para você ter a sensação que está engatando uma marcha. Não tem nenhuma vidraça. Não tem os faróis, as lanternas de seta, é apenas um adesivo. Ele vai, ainda vou mais além, ele vai em desencontro à legislação. Como é que você entra dentro de um veículo, de um simulador que está simulando a realidade e não trava a porta? Vai sair de porta aberta, está ensinando a realidade, você andar de porta aberta, não trava a porta. O volante, ele dá 360 graus. Ele dá 360 graus o volante. Ele dá o giro completo. Não, ele dá o giro completo. Ele não tem o banco de acomodação para o instrutor estar auxiliando o aluno. E que é que nós vamos pagar R$40 mil, afinal de contas? R$40 mil. Ele não simula propriamente, realmente, ali a realidade. Né? Ele não está simulando a realidade. Tem até um filmezinho, se você começar a passar aí, você vai ter um filmezinho no software, que ele passa na Estrada de Santo e Carneiros passa de frente o simulador na Estrada de Santo. Eu podia ter essas imagens, podia ter sido gravado no Nordeste, né? Na Paraíba, né? Carneiros passando na frente. Você atropela os objetos, ele simplesmente volta ao início das imagens. Não teria que voltar às imagens. Teria que passar a mensagem, o porquê que atropelou, o porquê que colidiu com aqueles objetos. Aí sim, estava educando. Agora vem cá, Joaquim. Todos os simuladores são iguais? Esse programa, a simulação propriamente que roda nesse computador, mesmo que seja enfeitado, não deixa de ser um computador, né? Está enfeitado como carro. O programa que roda nesse computador é padronizado? As 3 empresas, eu acho que, não tenho certeza, mas São eu acho que as 3 empresas, que a última não está ainda homologada no Denatran. As 3 empresas, elas usam o mesmo software. Então, esse software é fornecido por quem? Pelo CONTRAN, alguma coisa assim? Ele é homologado? Eu não sei te falar em qual é a empresa que fornece esse software. Queria só esclarecer para quem estiver acompanhando o Participação Popular, e também ao Joaquim aqui, que nós tentamos convidar o pessoal do CONTRAN para esse programa do Conselho Nacional de Trânsito. A nossa produção entrou em contato, insistiu, mas foi informada pela assessoria de imprensa de que desde o dia 21 de janeiro, todos os diretores ali do CONTRAN estão fazendo giros pelo país, aí estão rodando pelo país, operações de fiscalização, palestras, vários eventos, e por isso eles não poderiam participar do nosso programa, participar dessa discussão com a gente. Perguntar agora para o Paulo César Marques, que é professor de engenharia de tráfego, doutor em estudos de transportes, né, Paulo César? O que você acha dessa resolução do CONTRAN, resolução do ano passado, a 444 de 2013, obrigando o uso de simuladores? Você acha que há algo de positivo nessa proposta? Eu acho que o mais positivo que existe nessa proposta é a aposta em um recurso de aprimoramento do processo de formação de condutores. Segurança de que o processo de fato vai melhorar, vai produzir
melhores condutores e tal, a gente não vai ter e só vai poder testar isso, só vai poder confirmar ou não o benefício dessa alteração no processo de formação daqui a alguns anos, né, fazendo os estudos que são pertinentes. Agora, veja só, a gente tem uma constatação, embora alguns números sejam questionáveis, algumas bases de dados que nós usamos no Brasil não são confiáveis por diversas razões, não é nem o caso de discutir aqui, mas não são dados muito confiáveis. De toda forma, a gente costuma atribuir em torno de 90% dos acidentes tem como fator determinante, ou um dos principais fatores contribuintes, uma falha do condutor, né, na condução. É o condutor, não é o veículo, não é a via, é o condutor que, ou por negligência, por imperícia, por qualquer que seja, um erro ou uma falha, desatenção, o erro ou uma violação, é ali que se concentram os fatores determinantes ou causadores de acidente. Então precisamos agir, né? Precisamos ter uma ação ali no processo de formação para reduzir a contribuição dos condutores nos acidentes e, consequentemente, reduzir os acidentes, ter um processo mais aprimorado. Nós fizemos uma opção em 1997. Né? O Brasil, como a imensa maioria dos países no planeta, não tinha obrigatoriedade de frequentar a autoescola. Né? Talvez as pessoas mais... você, provavelmente, a sua carteira mais recente, você já passou pela autoescola. A minha primeira carteira, a minha primeira habilitação é de 1986. O trânsito ainda era regido pelo Código Nacional de Trânsito, antecessor do Código de Trânsito brasileiro, que não tinha obrigatoriedade da autoescola, era uma opção. Né? Essa obrigatoriedade fez com que os formadores, os centros de formação de condutores, passassem a ser partícipes do processo de formação. E não cabe apenas ao Estado testar. Com essa obrigatoriedade, é necessário que a qualidade dessa formação seja compartilhada entre o Estado, que é quem faz a concessão da habilitação, e os operadores, os agentes que fazem essa formação. Se é essa a função, se tem essa função de formação por lei, é necessário que esse processo seja definido pedagogicamente, os recursos sejam definidos pelo Estado e que haja obrigatoriedade de cumprimento. Né? Apesar da resolução ter pouco tempo, essa obrigatoriedade já vem sendo anunciada desde 2010. Na verdade, eu descobri que em 1977, já passou pela Câmara dos Deputados um projeto para que fossem instalados simuladores de direção nas autoescolas. Que não era, obviamente, com a tecnologia que nós temos hoje, mas essa ideia, porque é mais barato. Apesar do que o Francisco colocou aqui, é mais barato. Né? O simulador que vai... a carga horária de utilização dele, etc. e tal, um aluno sai dali, o outro entra, pode usar isso o tempo todo de funcionamento. O custo dessa unidade ainda é mais baixo do que o veículo adaptado para ir para a rua. Mas ele não gasta gasolina, né? E o custo operacional e o custo de aquisição também. Uhum. Além de tudo, diferentemente do que disse o Francisco, não é o simulador não precisa reproduzir todas as situações, porque ele não é substituto do veículo. Né? A simulação não substitui a aula prática que o aprendiz de direção vai ter. Inclusive, a carga horária foi preservada. Mas, Paulo, você chegou já a ver um simulador desse de perto? Eu não sentei para usar, mas já vi de perto e acompanhei, de certa forma, as especificações, como elas foram feitas, elaboradas ao longo do tempo, quais são os requisitos e qual é a função do simulador. Você fez parte de algum grupo? Não. Eu acompanhei por curiosidade acadêmica. Por gostar do assunto. Mas, exatamente, minha função de pesquisador no assunto. Mas eu não tive nenhuma contribuição nesse processo, não. Mas você acha que isso não é prejudicado? A simulação, ela realmente não precisa ser tão perfeita assim? Porque ela não substitui a aula prática. Né? Assim, como ela foi definida no Brasil, né, pela legislação brasileira, a etapa no simulador antecede a aula prática. Antecede. É uma carga horária adicional. Além das horas, são 5 horas aula. 5 horas pelo menos. 5 horas não, são 5
5 Aulas aulas de de meia 30 hora. minutos. De meia hora. A hora-aula no tá, simulador certo. é de 30 minutos. 2 horas e meia de De volante tempo ali são virtual. 150 minutos. Essa carga horária é adicionada, né, e antecedendo as aulas práticas na rua. São 20 Essa horas. carga 20 horária de 20 horas foi preservada. Né? O que o simulador, qual é o objetivo do simulador? É fazer o aprendiz se familiarizar com os comandos, os controles que o veículo oferece, experimentar por curiosidade ou por erro, por falha, ele vai passar pela experiência de perder o controle, né? Encontrar carneiro, a pessoa na Paraíba encontrar carneiro na estrada não é problema, porque a carteira de habilitação é uma carteira nacional. O habilitado no Ceará, se for andar de carro na Serra Gaúcha, também, né? e se for andar de carro na Serra Gaúcha durante a neve, ele tem que saber controlar o veículo na neve. Mas se não aparecer o carneirinho ali, pode ser um bode, não vai fazer diferença. Não vai fazer né? diferença. O problema para o motorista é o mesmo. Exatamente. Então, esse ambiente de simulação, ele não substitui a realidade. Ele simula reproduz chuva, por algumas exemplo? situações. Simula. Simula tudo isso. Simula. Ó, apareceu uma carreta na frente, de repente, esse tipo de coisa. Isso ali tudo é também. programável, né? Pelo menos assim, a especificação é para isso, né? É para ser programável essas diversas situações e o período de aprendizagem, de treinamento que ele tem no simulador, ele é relatado. Né? Tem um relatório desse período, porque isso ajuda até o instrutor na O famoso score. para ver o que exatamente, para ver o que é que precisa ser corrigido no processo de aprendizagem e tal. Então é isso, né? Ele antecede, ele não precisa reproduzir tudo, né? Ele precisa ter e é o que a especificação define. Mas o Quais são simulador os não reprova requisitos ninguém, não, né? mínimos. Ele reprova alguém no exame? Não é para isso. Não é. O exame não mudou. Os dois exames são É três. só para treinamento, né? fases. O exame mesmo é O que exame avalia. que é feito nos Detrans tem o primeiro exame de saúde, psicoteste, etc. E tal, tem essa etapa. Tem o exame teórico, que antecede o exame prático, e depois tem a prova prática. Essas 3 etapas não mudaram. Né? O que mudou foi o processo de formação, não o de habilitação, Agora, os testes de habilitação. A experiência ali no simulador, ela, pelo que eu li, ela vai para o Detran, fica guardada por 5 anos, né? Fica à disposição lá do departamento. Esse de registro, trânsito por 5 registro, porque todo condutor ele tem uma licença, uma concessão temporária do Estado para dirigir. Né? O processo de avaliação, cada vez que algum condutor, por algum motivo, precisa voltar para fazer reciclagem, para renovar a carteira, precisa fazer, perdeu a carteira suspensa, isso precisa cometer uma infração, atingir os 20 pontos, etc. e tal, ele tem a suspensão da carteira e passa por uma reciclagem. A experiência dele no simulador passa a integrar o prontuário desse condutor. Né? E pode ser usado para fazer isso mesmo, para corrigir determinadas falhas no processo de formação e que torne o ambiente mais seguro. Mas é importante isso, né? Que o simulador, ele antecede, ele não substitui, ele antecede e é a oportunidade das pessoas experimentarem essas situações de risco e se familiarizarem com o ambiente do veículo que vai conduzir, que significa otimizar o tempo na aula prática. Ele não vai precisar gastar uma parte daquelas 20 horas se familiarizando com isso, etc., porque ele já teve essa experiência. Ele vai transferir essa experiência do ambiente de simulação para o ambiente real. Mas ele já vai ter experimentado, já vai ter tido esse momento de conhecer os controles, né? Exatamente. A coordenação motora. Esse é o objetivo. Tá certo. Paulo César Marques, professor de Engenharia de Tráfego do UNB. Quero lembrar a você que está acompanhando Participação Popular que este programa funciona com as suas perguntas e as suas opiniões. Ligue para 0800 619 619, é de graça. Mande um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br ou mande uma mensagem pelo Twitter com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Também ainda no campo da internet, nós temos aqui, por um contato com o webcam, o Dirceu Rodrigues Alves Júnior, que é da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet. Doutor Dirceu, bem-vindo à Participação Popular, prazer em tê-lo aqui com a gente. É um prazer, Brício, conversar com você e com os parceiros que estão aí no seu estúdio. Doutor Dirceu, vamos falar de um aspecto fisiológico dessa coisa da simulação. Há quem diga que a falta das sensações motoras ali de inclinação, de força lateral, de aceleração, enfim, aquelas sensações
que a gente tem num carro de verdade, a falta delas pode ser também prejudicial à simulação. Como que o senhor, como médico, avalia isso? Realmente faz falta, faz diferença? Sim, Fabrício. Para você dirigir um veículo, você precisa de três funções importantes. A primeira seria a função cognitiva, atenção, concentração, raciocínio, vigília, né? A segunda, a motora. As respostas motoras precisam ser a curto prazo, 0,75 segundos, o tempo normal. E ainda a função sensório-perceptiva, que seria o tato, a sensibilidade tátil, a visão e a audição. Com isso, a gente pode pensar, se o sujeito tem essas funções preservadas, nós podemos pensar em colocá-lo na direção veicular. Mas se nós tivermos o simulador, nós podemos até impedir esse indivíduo de ir para a rua dirigir. Por quê? Porque o simulador vai oferecer alguns dados importantes, muito importantes, para que o instrutor, através do computador que está anexado naquele simulador, ele vai detectar todos os erros cometidos por aquele indivíduo. Ele vai poder denotar o indivíduo que tem a compulsão para a velocidade. Ele pode denotar um sujeito que tenha um transtorno explosivo intermitente, ele tem um distúrbio comportamental com relação àquele equipamento que ele está utilizando. E quando for para a rua, isso vai ser uma eclosão, vai ser uma explosão. E, logicamente, esses distúrbios vão trazer transtornos. Agora, nós acreditamos que 13% a 17% da população de motoristas sejam portadores desses distúrbios comportamentais. Então, já seria aí uma medida cautelar para o instrutor encaminhar esse indivíduo para o médico. mas, Dirceu, sabendo que aquilo ali é um computador, é um videogame, que ele não vai sair do lugar, isso não pode fazer com que o indivíduo pense assim, eu vou enfiar o pé aqui, vou acelerar tudo que eu possa mesmo. Não pode distorcer, de certa forma, a simulação, a sensação, a certeza de que aquilo é um ambiente virtual? Olha, Brício, você aprendeu a dirigir. O que você aprendeu foi a coisa básica, foi fazer o carro andar a 30, 40 km por hora, fazer um aclive, não deixar o carro recuar e ainda fazer uma baliza. Feito isso, você recebeu a sua carteira nacional de habilitação. Eu digo para você, você aprendeu a fazer o carro andar, mas não conhece as adversidades que você vai encontrar nas ruas, nas rodovias, na chuva, na neblina, no piso escorregadio, na frenagem com freio ABS, com freio comum. Quer dizer, todas essas situações, elas precisam ser treinadas. E é no simulador que nós vamos treinar isso. E não só no simulador, horas de simulador e, posteriormente, você irá para uma pista própria, deverá ir para uma pista própria e colocar tudo aquilo que você aprendeu no simulador, que treinou no simulador, colocar em prática. Eu acredito que, dessa forma, nós estamos fazendo um curso de formação de condutores condizente. Bom, Dirceu, o Joaquim Loyola, presidente aqui do Sindicato das Autoescolas do Distrito Federal, queria fazer uma pergunta, né, Joaquim? Doutor, eu queria saber o seguinte, esse simulador é milagroso. Ele ensina, então, o condutor a andar em situações, de acordo com o que o senhor acabou de relatar, ensina o condutor a andar em situações adversas, em aclive, declive, e eu vou completar minha pergunta para o senhor. Você acha que a pessoa que nunca teve contato com o veículo real, se ele passar por um simulador de direção, ele pegando sem aula de direção, ele se encontra apto em tirar aquele veículo de determinado local? Sim, ele estará apto. Ele tira? Esse treinamento, ele fez horas, bastante horas nesse simulador, ele estará apto a fazer a prática de rua. E com tranquilidade. Eu perguntaria, Joaquim, olha só, eu colocaria para você, você andaria num avião em que o piloto não passou por simuladores? Você acha que o piloto entra no avião e treina dentro do avião? Não, ele passa por simuladores. E se mudar o tipo de aeronave, vai para outros simuladores, até ter habilidade de ir para um avião com um instrutor.
É o que nós precisamos. O carro é mais perigoso do que o avião. Por quê? Porque o carro anda sobre o solo, dentro dele e fora dele, indivíduos que estão sendo atropelados, mortos, sequelados no nosso trânsito. Então, nós precisamos dar um aprendizado diferenciado para esse indivíduo. Dirceu, Paulo César Marques, da Universidade de Brasília, também queria fazer um comentário. Eu gostei muito da analogia, do paralelo que o doutor Dirceu fez em relação entre os simuladores de voo, os motoristas e os condutores de veículos terrestres e condutores de veículos aéreos. O uso de simuladores por parte dos pilotos é obrigatório, não é só no momento só para tirar o brevet, não. É um processo contínuo, ele tem que obrigatoriamente voltar de tempos em tempos para treinar situações de risco. Imagina, se a gente está achando que é uma situação, se é complicado treinar situações de risco no ambiente real com um carro, imagina com um avião. Então ele precisa treinar isso. No simulador, as situações extremas, ele treina no simulador, ele experimenta novas aeronaves, ele experimenta novas pistas, novos sistemas de controle. Ele experimenta ali, usa o ambiente de simulação para testar essas situações extremas, sem colocar em risco nem a si próprio, nem o veículo que ele está conduzindo, nem os outros ocupantes do veículo, nem quem está fora. Vale lembrar que alguns pilotos do automobilismo, né, usam muito isso para conhecer um circuito novo, exatamente, que vai entrar no calendário. Então, a simulação, a simulação, talvez a gente esteja assistindo agora, nesse momento, a primeira etapa do uso de simuladores no processo de formação de condutores. E essa etapa, como eu descrevi aqui, né, é uma etapa anterior a ir para a rua, para fazer aula prática. Mas é provável, é possível, que no futuro a gente esteja discutindo aqui como é que a gente vai ter o uso do simulador de tempos em tempos, talvez a cada momento de renovação da carteira, a cada 5 anos. Vai fazer a renovação de carteira, que tenha uma avaliação em simulador. Não precisa fazer mais o teste de rua, mas vai no simulador e vai testar as situações de risco que fazer esses experimentos no mundo real é caro e é perigoso. No ambiente de simulação, não. É muito mais barato e permite que a gente experimente essas situações, tanto para efeito de melhorar a formação, como para efeito de melhorar o processo de formação, a formação individual, como melhorar o processo de formação em geral. Os currículos das autoescolas, por exemplo, podem melhorar e muito a partir do que se observa no ambiente de simulação. Professor Paulo César. Diga lá, Joaquim. Eu não completei a minha pergunta ainda para o doutor. Então, doutor, você teria coragem, então, de andar com o futuro condutor que só passou pelo simulador? Você teria coragem de andar com ele? Não, ele não passou só pelo simulador. Não, ele passou pelo simulador. A pergunta que eu fiz para o senhor... a adversidade que ele vai encontrar nas vias. Como eu falei, na chuva, no piso escorregadio, na rodovia, no tempo, nas condições climáticas desfavoráveis, como frear um veículo a 80 km por hora e desviar do obstáculo que seria um pedestre. Tudo isso é importante. E não só isso. Eu gostei muito do que o engenheiro Paulo falou e quero complementar o que ele falou. A necessidade do simulador não é só na carteira nacional, quando concede a primeira carteira nacional de habilitação. É necessário que nós venhamos a pensar em aplicar isso em reciclagens. Por quê? Porque nós passamos a ter vícios posturais, vícios de direção, erros absurdos que nós cometemos porque vamos esquecendo aquilo que era básico. O importante, veja só, você tem um Fusca, vai na loja, compra um automóvel automático. Sai dali da loja orientado pelo vendedor que lhe mostra os botões que servem para aquele veículo, que fazem o veículo funcionar. Você sai da loja amedrontado, não conhecendo nada, a largura, o tamanho, a dimensão, quais são os botões necessários, como é que é o freio, você desconhece tudo. Nós pensamos que as montadoras ou as concessionárias precisariam colocar um simulador dentro das lojas com o intuito do indivíduo, ao comprar esse veículo, ter um treinamento específico para dali sair com esse veículo de maneira segura. A direção segura só será feita dessa forma. Mas esse primeiro contato que o aluno tem hoje, vai ter hoje com o simulador de direção, tomara que não tenha nunca, que eu sou contra alguma coisa do simulador.
entendeu? Que ele não veio para salvar vidas. Se fosse para salvar vidas, o veículo que mata mais hoje no nosso trânsito, doutor, não é o veículo de 4 rodas, é o de 2 rodas. Por quê? Por que saiu para o veículo de 4 rodas e não saiu para o veículo que mais comete acidente e mortalidade no trânsito? Essa é uma boa pergunta que eu ia fazer também pro Dirceu lá da Bravete. Diga lá, Dirceu. Mas olha só, o colega aí, o Joaquim, está colocando uma coisa que também é incompatível. Veja só, como é a formação do nosso motociclista. Nosso motociclista treina num ambiente fechado, enclausurado. Ele tem que andar com equilíbrio em cima dessa moto e em primeira marcha. Se ele fizer isso, é concedida a ele a Carteira Nacional de Habilitação. Ele pega essa carteira e vai para o trânsito fazer as barbaridades que nós vemos no trânsito, porque ele não conhece o trânsito, ele não teve nenhum conhecimento. E o Joaquim, como presidente de autoescolas, ele está a par disso que eu estou colocando. Haveria necessidade de um simulador para que esse indivíduo treinasse tudo nesse simulador para que aplicasse posteriormente isso no trânsito e não fosse para o trânsito da maneira que o Estado concede. Bom, Dirceu Rodrigues Alves Júnior, da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramete, obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, por ter entrado a fundo aqui no debate, realmente, Dirceu. Muito obrigado. Suas ordens, foi um prazer, Brice. Maravilha. Olha só, eu tenho a informação da direção do programa de que nós conseguimos, enfim, estabelecer um contato, um novo posicionamento lá da Carol Siqueira, onde o pessoal aqui em Brasília faz treinamentos e testes de autoescolas, né, Carol? Diga lá, onde que você está? Conta aí pra gente como é que são as coisas aí. Oi, Fabrício, tudo bem? A gente está aqui perto do depósito do Detran, perto do Autódromo de Brasília, onde tem um estacionamento bem grande e o pessoal fica aqui treinando garagem. O pessoal da TV Câmara pode ver, mas para quem está nos ouvindo pela rádio, a gente tem aqui por volta de 10 alunos treinando aí garagem, nas marcações, com os cones, treinando para a prova da autoescola. Eu fiz um treininho antes do programa começar para ver se depois de 11 anos de carteira, como é que anda aí o meu desempenho. E o que Quem que me deu? acompanhou foi o Davidson. Pois é, quem me acompanhou foi o Davidson, que é instrutor de autoescola, e agora vai contar para vocês. Davidson, você pode ser sincero, como é que foi meu desempenho? Foi razoável. Eu passaria na prova hoje em dia? Passaria. Mas depende muito do examinador também, né? No caso lá passaria, mas ficou muito próximo da faixa. Tá vendo? Já não estou mais tão afinada. Ô, Carol, Davidson, entrando nessa questão... Oi. você falou com o Davidson aí quantas vezes você já bateu o carro? Ah, eu dei um histórico breve, porque se eu falasse que eu bati umas 7 vezes nesses 11 anos, ele não ia deixar eu pegar o carro dele. Com certeza. Ele tá falando não ia mesmo. Então, Davidson, vamos entrar nessa questão do simulador. Você é a favor ou contra esse novo tipo de teste? Eu sou contra. Porque, na verdade, eu acho que o simulador é como se fosse um videogame. Entendeu? O aluno vai estar no simulador, mas na vida real ele não vai estar praticando. Entendeu? Eu acharia melhor 30 aulas obrigatórias para o aluno, entendeu? No caso do simulador. Em troca do simulador, então acrescentaria em 10 aulas práticas obrigatórias. Você acha que isso teria mais efeito? Mais efeito, porque o aluno aprende mais na prática, entendeu? O aluno no simulador ele não aprende nada. Então, na minha opinião, 10 aulas obrigatórias a mais, né? No caso, 30. Seria bem melhor. Agora, no simulador, o professor estava explicando que a pessoa aprende sob chuva, aprende a dirigir em poça d'água, com pedestre, ultrapassando situações adversas. Você consegue, na autoescola, passar para o aluno essas situações? Você pode passar, pode até tentar passar, mas eu acho que o aluno, para ele acompanhar o carro na prática, na vida real mesmo, não seria a mesma coisa, entendeu? Como é que você vai simular o aluno na chuva, faixa de pedestre e tudo mais, e quando chegar no carro não tem, vamos supor, tem tudo lá no simulador, entendeu? Vamos supor uma barreira eletrônica e tal, mas na prática não é a mesma coisa, entendeu? Eu acho que para mim as 30 aulas seria melhor do que o simulador. O simulador para mim seria uma perca de tempo. E você acha que a autoescola prepara o motorista? Eu, por exemplo, estou aí já com histórico pesado e passei no curso, fiz 37 horas de aula. Você acha que a autoescola prepara um bom motorista? Prepara. A autoescola prepara. Agora, a respeito do simulador, eu acho que não adianta. O simulador não vai adiantar em nada. Tá certo aí? Fica aí a opinião do Davidson e eu vou treinar um pouquinho mais de garagem para ver se no final do programa eu não faço feio.
Tá certo, Carol. Treina bastante mesmo, hein? Pra evitar perder retrovisor, quebrar lanterna, essas coisas. Depois você conta pra gente o resultado. Olha só, a gente recebendo aqui já algumas perguntas, alguns comentários, umas coisas interessantes chegaram pra gente. O Geraldo de Almeida, de Campinas, São Paulo, comenta: a maneira tradicional de dirigir é melhor, porque são aulas práticas dentro das vias. O simulador será apenas um aumento de custo para o cidadão pagar. Existe algum lugar no mundo onde essa prática foi feita e deu certo? Vou perguntar para o Paulo César Marques aqui, professor da Universidade de Brasília. Já existe experiência de simulador na formação de condutores em outros países? Já, e é pequena. Por que é pequena? O uso do simulador como um instrumento de pesquisa, né, como eu falei, né, às vezes para melhorar o currículo de formação dos condutores e tal, é ótimo a gente ver como é que o motorista já formado, como é que ele está se comportando e tal. Então, para pesquisa tem uma utilização grande. No processo de formação não é uma grande experiência, mas no processo de formação não existe a obrigatoriedade de autoescola em quase nenhum país do mundo. Isso é igual, não tem aquela história da jabuticaba, né, que só tem no Brasil e tal. Obrigatoriedade de frequentar a autoescola é quase uma jabuticaba. São raríssimos os países no mundo que têm essa obrigatoriedade. Os países onde o trânsito é mais seguro não têm essa obrigatoriedade. Não tem essa Agora, ela é obrigatoriedade. positiva? Então, é uma obrigatoriedade. Veja só, aí caberia questionar o seguinte: é ou não é positiva a obrigatoriedade da autoescola? A formação dos condutores. A gente ouviu agora, todo mundo falou aqui, que o melhor processo de formação, a aprendizagem que a gente tem, é dirigindo na prática, experimentando situações reais. O que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, o que a gente precisa ter mesmo é absoluto controle sobre a máquina, né? E não abusar da máquina, não exceder Sobre velocidade. si mesmo, antes de tudo, né? Eu vou falar disso depois, né? Mas a máquina, controlar a máquina, saber como é que você mantém sob controle aquela tonelada de aço em qualquer situação e tal, isso é essencial. Você precisa conhecer todos os controles e saber o que é que vai acontecer com cada um que você vai utilizar, né? Isso você aprende na teoria e aprende praticando, mas só vai ganhar a condição de um reflexo condicionado fazendo a prática. Não vai conseguir nem nas 20 horas de aula prática. Muito mais do que isso. O outro processo, que é o conhecimento que você falou, o conhecimento sobre si próprio, o domínio sobre si próprio, isso é um processo de formação da cidadania. O que nós precisamos é ter melhores cidadãos na sociedade, porque o cidadão que aprende a não furar fila, porque isso é um crime contra a cidadania, né, um delito contra a cidadania, esse mesmo cidadão que tem esses valores em outros ambientes, no trânsito ele se comporta mal. No trânsito ele vai querer fazer ultrapassagem pela direita, ele vai querer chegar primeiro para ficar parado mais tempo no semáforo vermelho, muitas vezes. É um mal criado, né? Aquele Exatamente. mal criado Então, que a gente vê demais. exatamente. Então, esse ambiente de convivência no trânsito, isso é que precisa ser trabalhado para a gente ter um comportamento cidadão das pessoas. E aí não tem autoescola que vai fazer, porque a autoescola, vamos ser francos, a autoescola prepara o candidato para passar no processo de habilitação. Né? É para isso que ela é para isso Ela é que as voltada pra autoescolas isso. as autoescolas no conjunto, elas brigaram para ter a obrigatoriedade do curso de formação no processo para garantir o seu mercado, né? É obrigatório que todo mundo, para se habilitar, passe pela autoescola. Então tem o mercado garantido. Ora, se as autoescolas brigaram para serem co-partícipes no processo de formação, precisamos que elas obedeçam também aos mínimos parâmetros de qualidade nessa formação, porque elas não são apenas preparando, digamos assim, de forma opcional o condutor. Elas são parte da formação dos condutores que estão aí. Olha só, para a gente andar rápido aqui o programa, Joaquim, eu vou ter que correr um pouquinho. A Fernanda Lima, de Minas Gerais, mandou um e-mail. Ela é do Movimento de Reformulação da Educação de Trânsito de Minas. Ela diz que que não é contra nenhum avanço tecnológico na formação dos condutores, mas que existem incoerências na exigência do simulador. Ela diz que veio antes de coisas que são cobradas há mais tempo pelos próprios educadores do trânsito, como o aumento da carga horária do processo de habilitação, de 20 para 40 aulas. E eles estão colhendo assinaturas para entrar no Ministério Público com pedido de prorrogação do simulador e que há uma investigação sobre um suposto lobby que foi denunciado por um deputado, né, ela diz aqui, pelo deputado Marcelo Almeida.
e que acha que esse lobby financeiro todo que foi o causador dessa obrigatoriedade. Nós já estamos no telefone com o deputado Marcelo Almeida, ele já está acompanhando o Participação Popular, né? Está ouvindo bem a gente aí, deputado? Estou vendo, tudo bem, Fabrício? Tudo bom, deputado. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Participação Popular. O senhor está ficando um habitué aqui já. Deputado Marcelo Almeida, para quem não conhece, PMDB da Paraíba. Deputado, Paraná, o senhor, do Paraná, perdão, do Paraná. E eu queria perguntar para o senhor, deputado, qual é a posição? O senhor já eu vi que o senhor escreveu um artigo já sobre essa resolução do CONTRAN, né, a obrigação do simulador, e o senhor tem um projeto agora que tá para ser votado aqui na Câmara, né? É isso aí. Assim, vamos primeiro queria parabéns aí pro Joaquim, pro Dirceu e pro Paulo César. Acho que assim tem que começar. O problema do trânsito é um problema que começa no berço, né? Um problema acaba sendo em casa, as virtudes, os valores. Então não é um simulador que vai fazer com que o trânsito seja menos violento. Assim, o que o doutor Dirceu falou, que primeiro que se o cidadão for muito mal no simulador, ninguém pode impedir dele de continuar fazendo lá a formação dele na autoescola. E assim, o que está ocorrendo na Câmara dos Deputados, assim, lembra um pouco a história do kit de primeiros socorros. Porque assim, eu tenho um filho de 8 anos. Meu filho de 8 anos, quando tem um simulador da Ferrari, daquele jogo Xbox, ele passa a 200 km por hora no lado do muro e não bate. Uhum. Se simulador serve, Fabrício, eu no Xbox 12, eu deveria ser contratado para... O Filipão tinha me chamar para a seleção brasileira. Então, já no FIFA Soccer ali, naquele falar que o simulador é uma coisa que faz com que o trânsito seja menos violento. O próprio doutor Paulo César falou, tem que testar. Só que esse teste só custa 500 milhões de reais. As carteiras de habilitação de 1.250 para 1.500 reais. E por que todos que estão na formação, como eu, de condutor, são contra o simulador? E aí a Abramet, muita gente é a favor do simulador. Você já testou um simulador desse, Fabrício? Não, eu não estive perto de nenhum deles. Eu até fiquei curioso para ver. Eu uso um simulador, o senhor mencionou o Xbox, por exemplo, tem um simulador, um simulador de automobilismo que eu gosto muito chamado iRacing. Eu tenho volante, tenho acelerador e tudo, mas... Então, assim, uma coisa acho que também, doutor Paulo César, não há necessidade nem obrigatoriedade no Brasil, não existe simulador para quem vai ter brevet de avião. Para quem vai ser piloto de Cênica, de Cheyenne, de King Air, de monomotor, não há brevet no Brasil. O brevet é para quem vai ser piloto da TAM, da Gol, da American Airlines. Então não se compara simulador de avião com simulador de automóvel. Mas todos eles passam por simulador também, né? Não, o que é Deputado, isso? Pelo amor de o senhor Deus, está me ajudando. Meus irmãos têm brevet, não passaram nunca por simulador, tá louco? Deputado, o senhor está me ajudando no meu argumento. Paulo César. Para pilotar um Cessna, não precisa passar por simulação, para andar de bicicleta também não. Agora, para carregar 300 pessoas no avião, precisa da simulação. Esse é o tamanho da responsabilidade. É isso que a gente está comparando a responsabilidade de quem carrega uma tonelada eu achei que você de estava falando aço. qualquer brevet no Brasil. Não. Estou falando dos pilotos profissionais, dos pilotos Então não, achei que era comerciais. qualquer brevet. Isso. Então, assim, o que acontece? Até o mês de julho... Alô? Estamos ouvindo, senhor. Até o mês de julho do ano passado só tinha uma empresa credenciada no Brasil. O Conselho Nacional de Trânsito baixou uma resolução. Tentou fazer, Fabrício, que a resolução tornasse lei, porque o CONTRAN já percebeu que se não virasse lei, e teria a discussão que está tendo agora, nesse momento, na TV Câmara, e que quarta-feira vai ser votado um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do CONTRAN. Então, assim, não é possível que uma resolução se torne obrigatória no Brasil inteiro, sem passar pela Câmara dos Deputados. Claro que o CONTRAN tem a obrigação. Ele tem a obrigação de regulamentar e normatizar as leis. Exemplo, a lei do airbag. Ela passou na Câmara dos Deputados. Mas não é o deputado Marcelo Almeida, Miro Teixeira, Luiz Erondina, que sabe a especificação do airbag, o tamanho, quais são os instrumentos, quanto tempo para inflar. Então, por isso que existem as agências reguladoras, existe lá a CONTRAN, com Câmara Temática. Mas isso que está acontecendo, com 4 empresas só no Brasil, isso é uma coisa inadmissível. Por quê? Deputado, Oi. deputado, eu vou precisar interromper o senhor rapidinho aí nesse raciocínio, mas já deu para pegar a essência dela, porque a Carol Siqueira, que está lá no estacionamento onde o pessoal treina e faz exame de autoescola em Brasília, tem uma informação para a gente, né, Carol? Diga lá.
Oi, Fabrício, eu estou aqui com o seu Adão, que ele é dono de uma autoescola de Brasília e acabou de nos dar uma notícia de que a Justiça Federal do Ceará suspendeu a resolução do CONTRAN que obriga o uso dos simuladores. Seu Adão, quando é que o senhor recebeu essa notícia? Isso eu recebi hoje no meu e-mail, tá? O presidente do sindicato do Ceará já passou isso aí para todos os sindicatos e eu recebi hoje no meu e-mail essa informação. Estou inclusive de posse da decisão judicial em caráter liminar, mas nós temos certeza que o julgamento final vai ser favorável à suspensão. E que outras mobilizações os sindicatos, os donos de autoescola estão fazendo contra o simulador? Já estava programado para nós aqui no dia 13 fazer um movimento assim, aqui pacífico para chamar a atenção das autoridades que não é possível aplicar essa resolução. Mas diante da decisão judicial, isso só reforça o nosso movimento. Nós vamos continuar com o nosso movimento e mostrar para as autoridades que isso não é possível de ser aplicado no nosso país, porque o Estado não está preparado para receber a aplicação da resolução 444. Obrigada, seu Adão. Você está vendo aí, Fabrício, os donos de autoescola bem mobilizados contra essa resolução do CONTRAN. Dá para ver pelo Francisco Joaquim aqui, assim como Adão, já que você estava sabendo dessa notícia lá do Ceará já ou não? Estou sabendo, sim, e Minas também, parece que entrou e ganhou também, né? Já tá com uma saiu a liminar e eu queria convidar o deputado Marcelo Almeida para estar comigo. Obrigado por ter me socorrido aqui, o deputado, que eu estava no fogo cruzado, né? Ainda bem que tem um senhor... Todo mundo aqui está em fogo cruzado. Para me apoiar, o deputado. Então, o senhor seu deputado, o senhor está convidado para nos apoiar no dia 13 e 19. Dia 13 é o movimento estadual contra essa resolução. E no dia 19 é o movimento nacional aqui em Brasília. Nós vamos envelopar o Distrito Federal. E vai ter boi a rolete na área de exame ao lado do Nilson Neves. E todos que estão nos ouvindo está convidado para colocar a cara e dizer não esse aparelho. Deputado, agora o senhor, além desse convite aí, o senhor, pela informação que eu tenho, o senhor está propondo um projeto de decreto legislativo que já deve ser votado logo, né? Eu propus há 6 meses atrás, eu já conversei com o presidente da Câmara, com líderes, com o Garotinho, com o Eduardo Cunha, que é líder do PMDB, com o Vicentinho, que é do PT, líder de governo, Arlindo Quinalha, Mendonça Filho, do DEM. Então eu tenho um êxito assim, quase 90% dos líderes. Terça-feira, às 14h30, tem um colegiado de líderes, regime de urgência, para que o PDC entre na pauta na quarta-feira. E na quinta-feira, já convidado como eu fui, estarei presente na manifestação aí no Distrito Federal. Tá vendo? Então já está atendendo o seu convite, Obrigado, hein, Joaquim? deputado. Vou transferir meu título para o Paraná, deputado. Olha só. Deputado Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná, muito obrigado por ter estado com a gente aqui mais uma vez no Participação Popular, viu? Um abraço, Fabrício, tudo de bom para vocês. Um abraço, senhor, para todo mundo de Curitiba que estiver acompanhando o nosso programa. Nós estamos chegando perto do final, mais algumas mensagens chegando. Onofre de Campos Filhos, de São Paulo, capital, mandou: nós temos carteira há 20, 30 anos, dirigimos até hoje, logo somos pessoas bem habilitadas. Você acha que nós não conhecemos a legislação do trânsito para conduzir o veículo? Agora, para a gente sair, em cima disso aqui que o Onofre falou, para a gente sair um pouquinho dessa questão do simulador e falar de forma um pouco mais geral, queria levantar uma questão principalmente para o Joaquim. Queria que você dissesse, Joaquim, é o seguinte: as autoescolas é que não formam bem o motorista ou a avaliação que é feita para entregar a carteira é que é fraca demais? Porque pelo que a gente tem de informação, por exemplo, a de moto, pessoa pode pegar uma moto, passar só a primeira marcha ali, passou por uns cones, fez a volta, pronto, está habilitado, pode pegar uma Kawasaki de 200 km por hora numa estrada. Assim, o que acontece realmente? O exame é fraco, as autoescolas nem todas preparam bem. Ô Fabrício, você me fez 2 perguntas e eu vou tentar entender. A parte de motociclista e a parte de veículo de 4 rodas. No geral, a formação é boa ou é o exame que não é? Não, a formação é boa. O aluno, às vezes, ele é mal informado diante de uma resolução. A resolução, ela trata que o aluno tem que pegar, no mínimo, 20 aulas de direção. Só que o candidato, às vezes, ele pensa o seguinte: peguei 20 aulas, se sente na obrigação de fazer o exame de direção. Você está entendendo? Faz o exame de direção com 20 aulas e acaba
obtendo resultado negativo. Sobre os exames de motocicleta de 2 rodas, é vergonhoso. É vergonhoso você pegar uma moto e engatar simplesmente a primeira marcha e depois, quando chegar em casa, você pegar uma Kawasaki de biocilindrada. É um absurdo. Então, muita gente faz isso. Tem que ser reformulado esse exame de moto, viu? É só o de moto que você acha O exame que de pode moto. ser Agora, o reformulado? exame de direção de veículo de 4 rodas, nós temos que passar por um processo de informação ao candidato, que ele não está sujeito a fazer o exame, preparado a fazer o exame com apenas 20 aulas. Ele tem que se preparar melhor para obter um resultado positivo no exame de direção veicular. Paulo César Marques, rapidamente também, você acha que alguma coisa aí tem que mudar, tem que ser mais rigoroso, ou o ensino nas autoescolas, ou os exames? Eu acho que muita coisa tem que mudar, né? Eu acho que quando a gente fala de segurança no trânsito, a segurança precisa ser uma questão nacional. Não pode ficar restrita ao Conselho Nacional de Trânsito, às autoescolas. Não, precisa ser uma questão nacional. A nação precisa tomar uma providência para sair desse marco de 40 a 50 mil mortes por ano. Então, é preciso que haja isso. Eu vejo que toda tentativa de melhor formar cidadãos, melhor formar condutores, toda tentativa é válida, deve ser testada, deve ser experimentada, e eu não concordo com esse argumento do prazo exíguo. A resolução é do ano passado, mas se discute isso, inclusive com o presidente da FENEAUTO, que é a Federação das Associações de Autoescolas e tal, ele participa também da Câmara Temática de Habilitação, do Conselho Nacional de Trânsito. O Conselho discute isso há 4, 5 anos. Os processos, esse dossiê aqui, que relata o processo de especificação, tem documentos de 2009, com participação de membros do Conselho da Câmara Temática. Então, esse processo de preparação já devia, eu acho que o melhor seria se nós estivéssemos discutindo como é que a gente forma mais, como é que a gente forma melhor, aprimora o processo de formação, e não o que é mais caro. A gente está comparando o custo de adquisição de um simulador com o custo de bilhões que a gente tem no sistema de saúde para tratar das vítimas de trânsito. Então, essa discussão, eu acho que ela precisa ser melhor focada. A gente precisa trabalhar com a segurança de trânsito de um modo geral. E se as autoescolas elas são parte da formação, elas têm a responsabilidade de primar pela qualidade da formação. Eu não concordo que o processo de formação é bom. Eu não concordo que ele é suficiente. Precisa melhorar. Agora, discutir essas obrigatoriedades e tal precisa ser uma discussão mais ampla do que ter ou não ter simulador. É algo maior, né? Muitos pontos de vista divergentes aqui nessa história. O Anselmo Werneck mandou para a gente um e-mail, ele é de Governador Valadares, Minas Gerais, ele diz: temos que investir na educação do trânsito. As autoescolas ensinam a passar no exame e não a dirigir. Vamos voltar rapidinho com a Carol Siqueira, lá no Centro de Treinamento e de Exames aí, no estacionamento atrás do Autódromo de Brasília. Carol, com você. Oi, Fabrício, eu estou aqui com a Marta, que está treinando para o exame dela, que vai ser no dia 15. Marta, você é a favor ou contra o simulador? Eu sou a favor, porque dá mais segurança para os alunos que normalmente ou estão tirando a carteira porque pressão dos pais ou porque precisa mesmo, que não tem condições de ficar esperando ônibus ou alguma coisa do tipo para ir onde quer. Então, é mais uma forma de segurança. Você acha que se você tivesse passado pelo simulador antes de ir direto para o carro, você já estaria mais segura? Eu acho que sim, porque eu ia ter mais certeza se eu queria mesmo tirar a carteira ou não. Porque tem muita gente que chega e fica, não sei se ainda é minha hora, então eu acho que é uma força extra nessa decisão. E quantas aulas você já fez até agora? O mínimo é 20. Quantas aulas você já fez? Olha, eu tô pegando mais 20 para ter firmeza em alguns pontos que tem algumas falhazinhas. Então, para reforçar mesmo, chegar no exame e não ter nada de errado. E você acha que você vai sair da autoescola uma boa motorista? Até o momento eu estou apresentando ser uma boa motorista. Então, eu espero continuar assim, sempre obedecer o pardal, limites de trânsito, não passar, fazer tudo certinho. Agora conta pra gente, muito instrutor de autoescola dá macete aqui, principalmente nessa hora da garagem que a gente vê a pessoa tendo muita dificuldade. Você aprendeu com macete ou anda do jeito certo? No comecinho foi com macete só para entender como é que é mesmo. E depois foi na manha mesmo, pegando já o jeito e foi de boa.
Tá certo, Marta. Boa sorte aí na sua prova. Fabrício, eu vou ficando por aqui já com uma recomendação de que eu tenho que treinar melhor a minha garagem. Ah, é? Pois é. Depois você me conta o resultado dos seus testes aí, tá, Carol? Obrigado a Márcia, boa sorte para ela. Pelo menos ela tá sendo cuidadosa, né? Ela sentiu e admitiu que precisa de mais. Tá funcionando. Precisa de mais aula. Olha só, para a gente chegar aqui no final do programa mesmo, os comentários finais que estão chegando pelo 0800 6969. A Marta Regina Rodrigues, de São Paulo, capital, diz: na minha opinião, o simulador está acrescentando na formação dos novos motoristas. Por exemplo, hoje em dia se vê muita irresponsabilidade no trânsito pela facilidade de se tirar a carteira com poucas informações. O Ademácio Alves, de Cariacica, Espírito Santo, disse: essa discussão entre prós e contras dos simuladores nos levará a quê no trânsito? Sendo que os acidentes são causados por quem já tem mais de 1 ano de habilitação. Diz a maior parte dos acidentes, né? Essa é a opinião do Ademácio. Realmente estamos chegando no limite. Eu quero convidar o nosso espectador, nosso ouvinte, o nosso internauta visitante para a participação popular da próxima sexta-feira, também ao vivo, às 18h, em que nós vamos discutir um assunto que, inclusive, foi pedido pelo Robson dos Anjos Bastos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós vamos falar sobre a explosão de violência no Brasil. O que é isso que está acontecendo em todas as grandes cidades e também no interior do país? A violência está correndo solta. Será que as autoridades perderam de vez o controle dessa situação? Por que o crime aumenta e fica cada vez mais violento, se o que dizem para a gente é que a vida da população está melhor, que todo mundo está com mais dinheiro ou mais empregos? Esse vai ser o assunto do Participação Popular. Sexta-feira nós queremos as suas opiniões desde já. Ligue para 0800 619 619, que é de graça. Mande um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br ou mande uma mensagem pelo Twitter com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Vou agradecer aos nossos convidados, Francisco Joaquim Loyola, presidente do Sindalto, Sindicato das Autoescolas do DF. Obrigado, Joaquim, por ter vindo. Obrigado, Fabrício. Espero ter gostado do programa. Vi que participou de todos os debates. Estamos à disposição para Fabrício. Maravilha. E o Paulo César Marques, professor de Engenharia de Tráfego da Universidade de Brasília, que está sempre aqui. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, viu, Paulo César? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar. Valeu, espero ter gostado. Espero que você também, que nos acompanhou, tenha gostado dessa edição do Participação Popular. Conto com você, então, viu, sexta-feira que vem, nosso programa sobre a explosão de violência no Brasil. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.